Boa noite. Vamos à nossa página de abertura. O título é Para Ser Feliz. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Confie em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimentos. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Emmanuel. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Vamos agora unir nossos pensamentos, pensar em Jesus e fazer a nossa prece inicial e dizer assim: Pai amado, de eterna bondade, infinita misericórdia e absoluto amor, queremos agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui, reunidos em pensamento e pelos nossos corações, com um propósito sublime, aprender mais sobre a doutrina espírita, doutrina esta que nos consola e ampara e que vem esclarecer os ensinamentos trazidos por nosso irmão maior Jesus Cristo. Senhor, queremos pedir nesse momento que o estudo de hoje seja orientado pela sua luz e que as palavras encontrem aconchego nos corações, trazendo harmonia e paz, para que possamos encontrar em nós mesmos sua centelha e assim elevarmos os nossos pensamentos para o bem. Que nossa fé em Ti guie nossos passos e ilumine os nossos caminhos, que a esperança se faça sempre presente e que a caridade se torne um hábito. Faça, Senhor, que quando pensarmos em nós, a nossa atenção se volte para a outra pessoa, nos tornando dignos de servir nossos irmãos, pois como o nosso Mestre falou, não vim para ser servido, mas sim para servir. Que todas as vibrações de harmonia emanadas pelo estudo de hoje possam envolver todos os corações aflitos, que a espiritualidade boa e amiga ampare a todos. E por fim, nos ajude nesta caminhada permanecendo em Ti, Senhor, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Graças a Deus. Amigos e amigas que passam a partir de agora a acompanhar essa transmissão, é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer enorme participar desse projeto que o 28º Seu tem conduzido para que possa reduzir essa distância entre nós, distância essa imposta pela situação específica que nós estamos vivendo na atualidade. Eu tenho dito nessas oportunidades que os centros espíritas e os seus têm me dado para falar aqui com vocês, nessas conversas eletrônicas, que nós estamos vivendo um momento bem interessante, um momento que eu acho que deve ter sido vivenciado também por aqueles espíritas da primeira hora que sofreram muito com o Alto de Barcelona. Para quem não conhece esse episódio histórico, o Alto de Barcelona foi o momento em que vários e vários livros espíritas foram queimados em uma praça pública de Barcelona, na Espanha, porque foram condenados pela religião tradicional dominante na época por serem tidos como coisas vindas do demônio. E esses livros foram importados pelos espanhóis devido ao sucesso que eles faziam na França, e quando eles estavam sendo preparados para serem distribuídos, eles foram apreendidos na alfândega e foram levados até essa praça pública onde foram queimados. Era para ser uma propaganda negativa do espiritismo, era para ser uma condenação, era para ser algo que impusesse medo às pessoas em relação a ser algo proveniente do demônio.
Entretanto, acabou sendo uma propaganda muito grande para o Espiritismo, pelo fato das pessoas despertarem uma curiosidade muito grande para o que estava acontecendo na França e quererem saber, quererem se aprofundar nesse assunto. E foram muitos os adeptos do Espiritismo, novos adeptos a partir dali, porque quiseram realmente conhecer a doutrina. Naquela época, Kardec se preocupou muito porque ele não tinha muitos recursos financeiros e o pouco que ele tinha ele investia na publicação para a divulgação da doutrina espírita. E quando esses livros foram apreendidos e foram condenados a serem queimados na praça pública, ele imediatamente pensou no quanto dinheiro ele iria perder, que seria um dinheiro desperdiçado, na verdade, porque teria sido investido para a publicação e para a divulgação da doutrina, mas terminaria no fogo. Nesse momento, ele demonstrou muito essa preocupação nas reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e eis que ele foi orientado pelos seus mentores, que diziam algo como se fosse o seguinte: diziam eles que, por mais que se queimassem os livros espíritas nas praças públicas, o conhecimento neles contido jamais poderia ser detido, porque era um conhecimento que provinha dos espíritos, e estes não estariam suscetíveis à ação do fogo, estes não poderiam ser queimados. Atualmente, é claro que nós não estamos vivendo um Alto de Barcelona, mas a comparação, a analogia que eu quis fazer, na verdade, é pelo fato de nós estarmos limitados em relação à publicação da doutrina espírita, à divulgação da doutrina espírita, né? Porque pelo fato de nós estarmos sob isolamento social necessário, é bem verdade, e nós temos que dar o nosso melhor para que nós possamos seguir as recomendações das autoridades, nós estamos com as casas religiosas fechadas, os centros espíritas fechados, e isso, a princípio, poderia ser uma propaganda negativa, poderia ser não uma propaganda, mas um impedimento à divulgação da mensagem de Jesus através da interpretação da doutrina espírita e, evidentemente, de todas as outras religiões. Entretanto, Deus deu para a gente uma característica chamada inteligência, e ao longo dos milênios de reencarnações, o homem tem desenvolvido esse atributo, até chegar no ponto de poder desenvolver hoje equipamentos como esse que nós estamos utilizando para falar com vocês, um computador, uma câmera e um software, um sistema de transmissão de vídeos à distância, né, para que nós possamos levar a mensagem de Jesus a todas as partes do planeta, né, hoje já está ilimitado isso, para que a mensagem de Jesus continue penetrando em nossos corações e nos confortando, como sempre foi o objetivo dessa mensagem. Então, mais uma vez, obrigado, 28º Seu, meu nome é Breno Araújo, e eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema que foi proposto para que a gente discutisse aqui. Capítulo 5, item número 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo que todos vocês façam a leitura após essa nossa conversa aqui. Ou então, para aqueles que vão ver esse vídeo já depois de gravado, né? Para aqueles que vão ver depois da sua exibição original, que possam fazer a leitura antes mesmo, né? Vocês podem ver aqui, eu estou falando o tema para vocês, dá um pause aí no vídeo, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, capítulo número 5, item número 19, o mal e o remédio, e façam essa leitura, depois voltem, deem o play aqui no vídeo para vocês continuarem, até porque vocês vão saber se eu vou falar alguma grande bobagem aqui, né? Então, esse item do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, repito, está confuso hoje, né? Mas vamos lá. Esse item do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre como nós devemos enfrentar o mal e qual seria o melhor remédio para ele. Não é novidade, tá, que a nossa própria ciência médica já tem chegado a conclusões semelhantes a essa, que a nossa defesa imunológica pode cair muito de acordo com o nosso humor, de acordo com a nossa condição emocional. Nós sabemos que quando a doutrina espírita nos veio explicar essa relação corpo-espírito imortal, nós acabamos entendendo um pouco melhor como isso funciona pelo fato de que nós temos as informações dadas pelos espíritos sobre que o corpo físico nada mais é do que um reflexo do estado do espírito. Então, se o espírito está amedrontado, se o espírito está passando por uma situação de fragilidade, ele automaticamente, pelas ligações que ele tem diretas com o perispírito e, consequentemente, com o corpo físico, ele imprime nesse corpo essas dificuldades pelas quais ele tem passado. Então, quanto mais insegurança, quanto mais medo nós tivermos de alguma coisa, é bem provável que essa coisa virá nos afetar, ainda que não seja uma regra 100%.
Tá? E também não quero dizer com isso que todos nós devemos nos despir de qualquer precaução, de qualquer medo e enfrentarmos a pandemia, irmos para as ruas. Pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos dizendo, pelo contrário. Mas eu ia dizendo o seguinte, Deus deu para a gente essa característica da inteligência. E nós hoje podemos tanto desenvolver equipamentos para conversar como esse aqui, como podemos desenvolver através dela um juízo de valores sobre tudo aquilo que nos cerca. Então hoje vivemos um mal muito grande no nosso planeta, que é a pandemia do coronavírus ou Covid-19. Nós escolhemos, nós que estamos assistindo esse vídeo, provavelmente, salvo um ou outro que esteja tentando adquirir um primeiro conhecimento religioso, mas nós já temos a certeza ou temos uma crença muito forte de que existe um Criador, de que o universo não é uma pura obra do acaso. E nós já temos assim uma fé muito forte em um ser que para nós teria sido o maior representante de Deus aqui na Terra enquanto encarnado, que foi Jesus. E se nós somos seguidores de Jesus e assim por consequência nos denominamos cristãos, nós elegemos seguir os mesmos passos que Jesus seguia. Só para tentar fazer uma rápida comparação, Jesus andava no meio de pessoas enfermas, andava no meio de pessoas doentes e a sua vibração era tão alta, segundo constam os relatos, que ele não se deixava afetar por esses flagelos materiais que atacavam o corpo físico, pela sua força, pela sua energia vibracional, estar numa sintonia tão distinta dos males aqui da Terra. Evidentemente que muitos estão pensando, mas eu não sou Jesus, pelo amor de Deus, eu estou muito longe disso. Mas Jesus veio aqui não para nos dar um exemplo inatingível, não para nos dar uma demonstração de o quão elevado ele era, de quão espetacular as suas características eram. Ele veio aqui para nos mostrar um processo. É claro que ele conseguia chegar ao topo da performance em cada um desses processos que ele nos mostrava. Então, nós pegando o exemplo de Jesus, podemos ver que se ele conseguia transitar no meio de tantas pessoas enfermas, de tantas pessoas que tinham dificuldades, e ele não contraía absolutamente nada, nós podemos imaginar que isso fazia parte também dessa vibração muito acima do normal que ele tinha. Ou seja, evidentemente que nós não vamos conseguir nos precaver de tudo somente pela elevação dos nossos pensamentos, somente por acreditarmos que nós não vamos contrair nada, porque não é esse o processo. O processo é, Jesus conseguia isso porque ele já era um ser totalmente reformado em si mesmo, totalmente seguidor das leis divinas, e isso fazia com que ele se distanciasse demasiadamente dos flagelos que se coadunam com a energia negativa que nós ainda temos e emanamos aqui enquanto encarnados pertencentes a um plano de provas e expiações. Caso nós consigamos começar esse trabalho de elevação, nós já teremos um ganho muito grande de qualidade. Mas esse trabalho não é simplesmente a consciência, ou não a consciência, mas colocar na nossa cabeça através de uma memorização ou de uma crença sem lógica que, não, eu sou cristão, eu não pego nada disso, eu estou totalmente protegido por Deus. Não! Isso nos fará simplesmente ser irresponsáveis. Isso nos fará deixar de exercer o mandato principal que nós devemos exercer para com o nosso próximo, que é o amor para com este. Mandato que Jesus repetiu nas suas orientações, pegando lá a orientação de Moisés muitos e muitos milênios antes, 2 milênios antes, ou 3. Então, Jesus nos ensinou que se nós elevássemos a nossa vibração, nós poderíamos nos isentar de várias coisas. Para elevar a vibração, não basta simplesmente dizer que acredita em Jesus, que acredita em Deus, que é um cristão. Para que nós elevemos as nossas vibrações, nós precisamos modificar o nosso campo vibracional através da melhoria das nossas atitudes para com o nosso próximo, através da melhoria dos nossos pensamentos para com o próximo, através de uma tentativa de aproximação das nossas atitudes e palavras e pensamentos da lei divina, que está prevista lá, que está contida no Evangelho de Jesus. Isso sim, feito com sinceridade, pode fazer com que haja um remédio muito grande para esse mal. Hoje nós temos essa oportunidade de trabalhar esse conceito do remédio para o mal, não somente como ele sempre foi trabalhado ao longo da história da humanidade,
Se não, vejamos, nós temos lá na Bíblia, no Antigo Testamento, o exemplo de Jó. E Jó foi o cara que conheceu a opulência e depois ele passou pelas piores agruras da vida. Ele foi subtraído de tudo aquilo que ele tinha recebido e, pelo contrário, mais ainda, ele foi exposto a um sofrimento atroz. E nem no sofrimento atroz ele deixou de acreditar em Deus Pai. Nem no sofrimento atroz ele deixou de agradecer pela oportunidade que ele estava tendo de ser provado, de ser testado na sua fé. Isso para nós é extremamente importante, porque nós observamos como desde a antiguidade, desde os tempos mais remotos, essa relação entre a mente e o corpo e a felicidade é muito, muito próxima. Caso Jó se entregasse, houvesse entregue a lamúria, ele teria vivido o restante dos seus dias em absoluto sofrimento. Ele teve dor, podemos dizer que ele sentiu dor, que ele sentiu necessidades, mas nós podemos até vislumbrar pelos relatos da história de Jó que ele não teve um sofrimento acentuado. A dor praticamente vai ser comum a todos. Entretanto, o grau de sofrimento vivenciado por aquela dor depende de ser para ser, depende de como nós encaramos aquela oportunidade de nós estarmos crescendo enquanto espíritos imortais. E talvez por isso, o momento que se apresenta para nós agora não seja um momento mais de nós nos colocarmos como vítimas da punição de Deus, nos colocarmos como vítimas da vontade de Deus em simplesmente nos testar, mas sim aproveitar esse teste para entender a metodologia que Deus quer nos ensinar para crescer. Deus não causaria ou não deixaria que esses males acontecessem, no planeta ou no universo, em qualquer planeta do universo, se eles não tivessem como um objetivo forte e final a construção de seres melhores para a sua obra. Nós temos que entender que nós somos participantes ativos da obra divina. E para que isso possa acontecer, nós temos que nos reforçar espiritualmente cada vez mais. Nós não podemos mais nos entregar à condição de vítimas de tudo, de sofredores, e simplesmente, tudo bem, eu sou um sofredor, Deus quer assim, então eu vou até o final. Que nós tenhamos essa postura de Jó, que nós tenhamos essa ideia de que se nós estamos passando por alguma dificuldade muito grande, é porque Deus sabe que isso será bom para nós, dependendo do uso que nós fizermos dessa oportunidade. Se nós caminharmos um pouquinho mais à frente na história, vamos chegar a Jesus e vamos chegar ao momento em que ele foi sacrificado, em que ele foi colocado na cruz para que voltasse à pátria maior. Naquele momento também Jesus poderia ter passado todo o Calvário sofrendo, se lamuriando, se lamentando, reclamando, esbravejando contra tudo e contra todos, e ainda mais ele que tinha todo aquele trabalho já feito pela humanidade, e um trabalho que é tão representativo que 2000 anos depois nós estamos falando sobre ele. O que Jesus fez? Simplesmente tomou sobre as costas a sua cruz, caminhou dignamente, pedindo ajuda quando necessário, mas caminhando sempre olhando para frente para que, chegado o momento final da sua jornada aqui na Terra, ele ainda pudesse pedir ao Pai que perdoasse a todas aquelas pessoas que fizeram aquilo com ele, porque elas simplesmente não sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, ali Jesus dá a total prova de que estava compreendendo que era uma etapa necessária, não para a sua evolução em relação a um terráqueo, porque ele já não precisaria disso, visto que é um ser que participou, segundo os espíritos nos informam, da formação do planeta. Não é um espírito originário da Terra. Então, se ele participou da formação do planeta, ele conheceria e conhece exatamente o caminho que todos os habitantes desse orbe precisam trilhar para chegar no momento como ele está. É claro que isso demorará talvez bilhões de anos, mas é um caminho. E ele, já passando por esse caminho, já tendo passado por esse caminho, sabe exatamente como nos guiar, e naquele momento sabia que aquela era uma fase necessária nessa exemplificação que ele veio trazer para todos nós. Então hoje nós temos a oportunidade de passar por esse terrível mal que nos assola, que é a pandemia de coronavírus, e temos a oportunidade não só de nos colocarmos em posição de resignação, de aceitação,
em relação a tudo isso, mas temos a oportunidade de ter sim uma visão otimista e de fortalecermos os nossos espíritos, entendendo qual o aprendizado que tudo isso quer nos deixar. Muitos discutem, né, e até mesmo em algumas reuniões espíritas virtuais eu tenho visto isso, muitos discutem se a pandemia de coronavírus seria uma prova, se seria uma expiação, o que ela seria para todos nós, qual seria a classificação dessa pandemia em relação à terminologia da doutrina espírita. E muitos querem encontrar uma resposta, muitos perguntam se foi Deus punindo a humanidade, se é um castigo, ou se é mesmo uma coisa que vai fazer com que o planeta evolua mais rápido. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu acho que eu estou numa posição diferente um pouco dessas todas, porque eu não tenho essa visão de que... Agora, repito, só um parênteses aqui, é uma visão minha, tá? É só uma interpretação daquilo que se estuda, que eu estudo na doutrina espírita, mas não quero que isso seja uma resposta para todos vocês, é só uma proposta de entendimento, mas eu entendo que nós estamos atravessando um momento em que nós estamos sendo, cada um de nós, expostos à oportunidade de vivenciar as nossas provas ou as nossas expiações. Para muitos de nós, isso será apenas uma prova, na qual alguns vão passar e outros não. Para alguns será uma oportunidade de retirar dessa prova um aprendizado para toda a sua vida espiritual eterna. E para outros, que simplesmente se entregarem às lamúrias, que se entregarem às lamentações, será uma oportunidade a mais perdida para a construção de um espírito mais forte. E provavelmente Deus desejará que nós, que não passarmos nessa prova, sejamos experimentados outras vezes, até que nós desenvolvamos a fé total de que tudo está sob um controle maior. E para outros, especialmente aqueles que desencarnam vítimas de uma situação como esta, será mesmo a possibilidade de uma expiação. Para outros que venham a desencarnar, será simplesmente uma condição de suicídio indireto, caso não tenham respeitado as orientações das autoridades de saúde e tenham se exposto desnecessariamente, e exposto também, irmãos, à condição de contaminação. Cada um de nós, 7 bilhões e meio de habitantes nesse planeta, hoje, vive a oportunidade de crescer. Cada um de nós vive a oportunidade de descobrir qual aprendizado está disponível para nós nesta situação. E é isso que talvez nós precisamos entender nesse capítulo, nesse item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, mais consoladores, né? Que é o item o mal e o remédio. O mal já está aí causado, o mal já está aí à nossa disposição. A questão é como nós enfrentaremos esse mal. Qual será o remédio que nós decidiremos tomar para esse mal? Nós simplesmente nos acomodaremos e esperaremos que a coisa passe e nada faremos? Nós estamos vendo que esse mal vai causar uma série de consequências. Nós temos visto que esse mal vai fazer com que a sociedade tenha a grande oportunidade de tirar do papel aquele discurso tradicionalmente ouvido por todos nós e proferido por todos nós, que é o discurso de todos nós somos filhos de Deus, todos somos irmãos em Jesus. Até hoje isso foram palavras, né, que nós aprendemos nas educações religiosas que tivemos e repetimos sem senti-las no nosso coração. A partir de agora, quando nós estamos diante de um problema que afeta ricos, pobres, pessoas dos países do hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oeste, leste, ou seja, a partir de agora nós estamos vendo que não dá mais para dizer esse aí é um mal que assola aquelas pessoas pobres porque não tem condição de condições sanitárias adequadas, que estão no meio da pobreza, etc. Nós vimos que nesta pandemia tivemos aí muitos afetados, e os primeiros afetados foram aqueles que tinham uma melhor condição financeira, até porque estes foram os que fizeram o transporte do vírus para todas as partes do mundo, visto que esses têm condição de tomar aviões e de se locomover. Então, estamos vivendo um momento diferente, não dá mais para pensar que agora é coisinha lá da... Como até bem pouco tempo, quando tivemos a epidemia de ebola, vejamos se o mundo se mobilizou da forma que está mobilizado hoje. Não? Porque aconteceu na África, a África é complicada, aqueles países pobres, aquelas pessoas que não tem jeito e tal. Infelizmente, nós ainda temos essa visão. Uma visão meio que para se distanciar do problema. Só que
por causa dessa visão, por causa dessa falta de empatia, de aproximação com os nossos irmãos sofredores, talvez nós tenhamos precisado ser provados de uma forma mais pungente, como estamos sendo agora, para que nós tenhamos essa oportunidade de desenvolver o amor pelo próximo, inclusive por aquele próximo hoje que está na Espanha, que está na Itália, que está na Rússia, que está desencarnando e que tem deixado as suas famílias sem a sua presença, para que nós possamos entender realmente aquela história do somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus e somos todos iguais perante Deus. Ou seja, são oportunidades para reflexão, são oportunidades para que nós pensemos de uma forma diferente daquela que nós vínhamos pensando até a atualidade. Pensávamos, Deus está castigando a humanidade. Eu já ouvi algumas coisas nessa pandemia que me fazem refletir muito. Eu já ouvi teorias dizendo que nós estamos atravessando essa pandemia somente pelo fato de que o nome de Jesus e a imagem de Jesus foi aviltada durante o Carnaval no Rio de Janeiro, no desfile da Marquês de Sapucaí. E eu fico pensando, o que o cara lá no interior da China tem a ver com essa história do aviltamento da imagem de Jesus aqui na Marquês de Sapucaí? Eu fico pensando o que aquele cara lá no interiorzão da cidade do Velho Oeste americano tem a ver pelo fato de um parente seu distante ter viajado até uma cidade contaminada do outro lado do mundo, ter vindo, se encontrado 5 minutos com ele no aeroporto, ter transmitido aquele vírus e ele ter voltado para sua cidadezinha e ter contaminado quase todo mundo. Eu tenho muita dificuldade em entender isso por uma forma racional. Então, já que nós falamos sobre o Espiritismo como sendo uma fé raciocinada, é hora da gente colocar isso em prática. Eu tenho um amigo que até diz que se é fé, não é raciocinada. Ele faz uma hashtag na internet, no Facebook, falando sobre isso. Se é fé, não é raciocinada. E ele tem razão, de uma certa forma, porque nós adotamos esse quase que paradoxo como um lema do Espiritismo e não utilizamos isso. Porque nós pensamos que hoje nós estamos sendo castigados, nós estamos sendo punidos, e nós ainda temos a visão do Deus punitivo, do Deus que está lá somente para nos executar quando nós cometemos um delito. Mas estamos, de uma certa forma, agindo dentro da naturalidade, porque nós somos espíritos que fomos educados assim durante milhares de encarnações. Agora nós talvez estejamos na primeira encarnação, ou uma das primeiras encarnações, na qual nós podemos realmente desenvolver uma consciência mais ampla sobre o que é Deus. Inclusive já recebemos várias informações dos espíritos dizendo que Deus é amor, soberano, justo, bom, etc. Informações que já estavam à nossa disposição através das outras correntes religiosas que antecederam o Espiritismo. Mas agora nós temos essa condição de pensar, se ele é tudo isso, por que então ele estaria causando esse mal, esse flagelo tão devastador na nossa humanidade? E assim nós começamos a pensar que, muitas vezes, nós podemos estar deixando o medo, a falta de fé, tomar conta de nós e direcionar as nossas atitudes. Eu não vou falar aqui, eu tenho até uma outra exposição que eu fiz para uma outra casa, que fala sobre os números da pandemia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nem é o nosso tema, mas se nós formos olhar em números absolutos, não considerando que cada número é uma vida e cada vida é de extrema importância, e os nossos sinceros sentimentos por cada uma delas que foi interrompida nesse momento, se nós falarmos em números, nós vamos ver que hoje a pandemia atinge 0,003% da população mundial. Nós já tivemos pandemias anteriores que ceifaram 20% da população mundial. E se considerarmos que nós estamos aí com casos inúmeros de subnotificação, etc., se dobrarmos esse número, nós vamos pegar aí um número ainda irrisório em relação a percentual populacional, percentual demográfico da Terra na atualidade. Então nós não precisamos, talvez, entrar em uma paranoia de que esse é o fim dos tempos, o apocalipse chegou, principalmente porque muito do que vai acontecer daqui para frente depende de nós. Nós temos hoje a inteligência, como já foi dito algumas vezes aqui nessa nossa conversa, para escutar e entender as orientações das autoridades sanitárias. Nós temos a inteligência para julgar a necessidade de nos isolarmos, de mantermos esse procedimento em curso para que nós possamos nos proteger. Nós temos hoje a obrigação de
não só pensarmos em nós mesmos, não sermos contaminados, mas em contaminarmos pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes nós não manifestaremos a doença, mas teremos o vírus dentro de nós e poderemos espalhá-lo nos meios em que transitarmos. Então nós hoje temos essa inteligência, essa capacidade de entender que nós podemos ser participantes ativos no controle desse mal. Nós podemos ser parte do remédio para esse mal que assola a humanidade no momento. Nós não somos mais agentes passivos que simplesmente esperam Deus resolver acabar com isso tudo. Nós não temos somente que ficar orando a Deus, ó Deus, por favor, afasta de nós esse mal o mais rápido possível. Isso nós temos que fazer, sim, mas Deus não pode fazer nada se nós não fizermos a nossa parte, porque Ele conta conosco nesse projeto. É um projeto que não é um projeto de Deus, é um projeto que Deus permite, mas que nos envolve diretamente por fazer parte do mundo dos encarnados. E o mundo dos encarnados hoje está nas nossas mãos, no comando de Deus, mas na nossa gestão. E nós precisamos definitivamente nos conscientizar que nós somos parte do remédio. Nós não temos somente que pedir e esperar para que esse remédio chegue até nós. Nós somos parte integrante desse remédio e temos essa possibilidade de termos desenvolvido inteligência, raciocínio para cooperar com Deus no progresso do planeta. Para cada um vai ficar uma lição, para cada um vai ficar a oportunidade de desenvolver alguma coisa que até hoje não tenha sido muito bem trabalhada ainda. Para cada um de nós vai ficar a abertura da lacuna que poderá ser preenchida através da nossa atitude, da nossa aproximação com o Evangelho de Jesus. Mais ou menos como um amigo meu que estava internado no CTI até 3 dias atrás, vítima do coronavírus, agora graças a Deus já se encontra num quarto em plena recuperação, mas durante esse período no CTI ele contou que ele durante uma noite foi como que tomado pela mão e levado, disse ele, por Jesus, mas a gente entende que isso é talvez uma ilustração que foi feita para ele dos próprios mensageiros de Jesus, até um ponto onde ele vislumbrava uma luz muito grande e a partir daquele ponto ele teve a certeza de que ele não desencarnaria naquela vítima da pandemia, vítima do coronavírus, mas que ele tinha certeza que a partir dali ele deveria voltar e cada vez ser um participante mais ativo na propagação do Evangelho através mais das suas atitudes do que propriamente das suas palavras. Então ali ele teve um momento de conscientização, ali ele teve ele já é uma pessoa bastante voltada para a prática do bem, etc., mas ali ele teve essa confirmação de que tudo isso é oportunidade que nós estamos tendo para desenvolver remédios para o mal. E o remédio está dentro de nós mesmos. Eu comecei falando aqui sobre a necessidade de nós modificarmos a nossa vibração mental, de trabalharmos os nossos pensamentos sempre voltando-os para o bem, trabalharmos a nossa atitude sempre para que nós tenhamos as atitudes no bem, porque isso nos preservará. Como preservou Jesus, em algum momento lá na frente nós estaremos totalmente imunes aos males terrenos, porque a nossa organização física será regida por um espírito que não se associa energeticamente a nenhum desses males que o planeta possui. Entretanto, ainda não é o caso. Entretanto, nós ainda somos espíritos faltosos, nós ainda estamos em processo de recuperação. E assim sendo, evidentemente que nós estaremos sujeitos, e não será por sermos espíritas que escaparemos unicamente, estaremos sujeitos a todos esses males. Se nos for dada a chance de contrair esse vírus, de passar por esse mal de uma forma branda, de uma forma leve, agradeçamos imensamente ao Criador e entendamos que isso também pode ser já uma parte do nosso trabalho de renovação interior e que nós continuemos esse trabalho. Inclusive exemplificando para que outros também, exemplificando através das nossas atitudes, para que outros também nos acompanhem nessa reformulação que levará automaticamente à reforma do planeta. E se nós viermos a ser acometidos de uma forma muito severa por esse vírus, que nós aproveitemos a oportunidade para agradecer a Deus por nos provar, porque ainda que o corpo físico seja levado, o espírito imortal jamais será acometido por vírus. E nós precisamos ter essa consciência de que somos espíritos imortais. Claro que viver isso, vivenciar isso na plenitude atualmente é difícil,
porque nós estamos aqui, temos o senso de conservação muito forte falando dentro de nós, e claro, queremos continuar a nossa encarnação junto àqueles que temos no coração, porque nós sabemos que ainda não somos espíritos totalmente livres para transitarmos por onde quisermos depois do nosso desencarne. Então temos que nos preservar aqui com certeza e temos que aproveitar essa oportunidade, se formos acometidos pelo vírus, para que possamos agradecer a prova, para que possamos agradecer a possível expiação que ele venha a se tornar e crescer enquanto espíritos imortais, visto que é o desígnio de Deus, caso não tenha sido um descuido, uma negligência nossa. E se assim foi, que nós sejamos perdoados por ela. Entretanto, para aqueles que vieram a fazer a sua passagem, as nossas mais sinceras vibrações, e quero que todos vocês que estão assistindo nesse momento se unam em pensamento, em uma oração, por todos aqueles que fizeram a sua passagem vitimados pelo Covid-19 e que eles estejam sendo abençoados e acolhidos no plano espiritual e que tenham a consciência de que mais uma etapa, somente mais uma etapa da sua vida imortal foi cumprida e que é hora de reequilibrar para poder traçar novos planos para o futuro, continuando a sua caminhada nesse universo maravilhoso de Deus Pai Criador. O mal e o remédio. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 19, é muito apropriado para os dias atuais e recomendo que a gente faça a leitura desse ponto, porque lá a gente vai ver muito mais aquela questão voltada para a resignação. Aqui a gente tentou abordar um pouco a questão da motivação para que a gente possa se renovar e curar os males ainda dentro de nós e as nossas aberturas para que o mal penetre em nós. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ter um pouco mais do detalhe sobre Jó, a gente vai ter um pouco mais de detalhamento sobre essa questão de nós nos resignarmos ao mal e entendermos que ele é um desígnio divino para o nosso bem. Mais uma vez, 28º Seu, muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, que todos possam ficar com Deus, com Jesus e que todos possam ter tido momentos de aprendizado, de motivação, com as palavras que não são minhas, são do Evangelho segundo o Espiritismo, e que elas façam muito bem ao nosso coração. Um grande abraço a todos, que todos se cuidem, fiquem em casa e estejam sempre cientes de que Deus está com vocês, que Jesus está com todos nós nessa batalha. Graças a Deus. Prezados irmãos, estamos agora caminhando para o final do nosso estudo e vamos dar início à nossa prece. Os que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, abaixar a cabeça, mentalizar o nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade boa e amiga que se encontra nesse momento, nos amparando e nos auxiliando. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer assim: Mestre Jesus, que viestes ao nosso encontro, trazendo esperança e amor. Estamos aqui com o mais puro sentimento de gratidão pelas oportunidades que nos foram dadas de aprendizado, convivência e fraternidade, juntamente com nossos irmãos. Apesar desse momento conturbado que atravessamos, que possamos aprender e trilhar novos caminhos e descobrir o novo através das dificuldades, e com isso possamos cada vez mais crescer e evoluir, tal como a lei do progresso. Mestre Jesus, que possamos melhorar a cada dia e que possamos também estar solícitos às necessidades do Espírito. Pedimos, Mestre Jesus, que ampare os nossos irmãos que se encontram doentes, tanto do corpo quanto da alma. E por fim, Mestre, mais uma vez te agradecemos por nos auxiliar e nos amparar sempre, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.